Então, esse versículo que acabamos de ler, ela foi uma carta escrita que tinha um destinatário a um povo. A gente comentou, chegou até a comentar que naquele tempo, muitos irmãos daquela igreja eram influenciados pela cultura que ali estava instalada. Valores que o próprio diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nada ia separar ele do amor de Deus. Michele, para estar orando pelo nosso irmão aqui, que estará ministrando a palavra essa noite. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Peço para os irmãos estarem orando junto. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, por estarmos aqui. Peço que o Senhor venha visitar os nossos corações, usar a vida do Tiago Gil para falar conosco. O Senhor venha fazer esse presente em nosso meio, assim te pedimos. Te agradecemos, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quero desde já expressar os meus sinceros agradecimentos, apesar de não estar aqui, mas fazer também menção da vida do pastor Haroldo, que sem a confiança dele com certeza não estaria aqui, a vida do pastor da igreja também, o pastor Flávio Sena, que é meu papai, e também a Narumi, que assumiu essa árdua tarefa de servir a gente, na verdade, e com certeza, eu sei que não é fácil, mas está ficando legal os anúncios lá, estamos fazendo sucesso, e graças a Deus pela vida da Narumi, eu agradeço pelo convite, e muito obrigado mesmo, para mim é uma honra estar aqui pregando a palavra de Deus, e realmente eu me sinto muito honrado, muito grato por essa oportunidade, e totalmente na dependência de Deus, como a gente sempre esteve, mas na grande expectativa que Deus vai falar neste lugar. Abra suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. A verdade é que o Espírito Santo de Deus já tem confirmado essa palavra hoje aqui. Não combinamos nada, mas realmente o que já foi falado aqui é o tema da ministração, Aliás, o tema que eu coloquei é influenciadores de Cristo, E foi feita uma pergunta hoje aqui: o que você tem feito para se parecer mais com Cristo, O que você tem feito? E é nesse versículo que eu gostaria de estar ministrando hoje, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Obrigado. Irmãos encontrados, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Amém? É somente esse versículo, apenas um versículo. E eu gostaria de iniciar essa ministração refletindo, A gente, para entender o que está escrito nesse versículo, a gente deve olhar ele como um todo. A gente deve olhar o contexto histórico, o que estava acontecendo naquele lugar, e também o contexto textual, de uma forma que a gente possa ter uma ideia do que estava sendo tratado aqui. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E esse pano de fundo que a gente quer estender neste momento, a gente precisa ver ao todo. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que a pessoa que escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo, um apóstolo muito conhecido, um missionário que escreveu várias cartas às várias igrejas e que a gente tem acesso até hoje e a gente estuda. Então, esse versículo que acabamos de ler, ela foi uma carta escrita que tinha um destinatário a um povo. E assim como eu e como você, era um povo a qual servia a Deus. Um povo a qual Paulo escreveu que já conhecia Cristo. Um povo cristão, um povo adquirido, um povo que servia a Deus na cidade da igreja de Corinto. A cidade de Corinto, que era uma cidade, aliás, para quem não sabe, foi uma cidade muito importante ali da Grécia, na história da Grécia. E aliás, hoje em dia existem muitas pessoas que vão visitar lá a Grécia por ser uma cidade histórica, E Corinto é uma cidade histórica, é rica em história, E a gente pode ver a Grécia sendo citada na Bíblia em Atos, se eu não me engano, no capítulo 16, nós vamos ver ali Paulo ministrando, pregando a palavra de Deus na Grécia, Ele viu vários deuses e ali ele enxergou
uma estátua que dizia o Deus desconhecido, e dessa forma ele foi introduzindo o Evangelho ali na Grécia. Então, essa carta aqui já é para o povo que está convertido, que é um povo adquirido por Deus, que servia a Deus assim como eu e como você. Essa carta aos Coríntios, é uma igreja na cidade de Corinto, né? Então, mas nós podemos ver que naquele tempo existiam diversidades de pensamentos, diversidade de religiões, né? Vários deuses naquele lugar, assim também como aqui no Japão, né? Existem vários deuses, né? A gente também pode sentir também bastante a diferença cultural também, né? E os irmãos de Corinto não eram diferentes. Eles também sentiam essa diferença cultural, diferença de pensamento, de religião. Então, aliás, eu quero lembrar para vocês também que foi na Grécia que nasceram vários influenciadores, né? A gente consegue lembrar aí influenciadores que influenciou o mundo de tal forma que é lembrado até hoje, né? Na Grécia, né? Tem até hoje seus ensinamentos propagados. Pessoas como Sócrates, né? Pessoas como Aristóteles, pessoas como Platão, são nomes que com certeza você já ouviu falar, né? Então, ou seja, naquele lugar haviam pessoas, muitos influenciadores naquele lugar. Existiam muitos influenciadores, pessoas que buscavam na filosofia, na sabedoria humana, um sentido na vida, não é verdade? E saber qual que é a melhor forma de viver. Mas não é muito diferente do tempo que a gente vive hoje, né? A gente pode ver também na chamada era digital. A gente vive na era digital, onde mais se vê são influencers, não é verdade? A gente consegue, aliás, nunca se viu tanta gente sabida, né? Eu digo sabida porque sábio mesmo são poucos, né? Aliás, pelo menos lá na Grécia, tinha uma pessoa que dizia que só sei que nada sei. Hoje em dia, os influencers de hoje em dia têm muita certeza que sabem de tudo, mas não sabem de nada, né? Então essa é a diferença, que alguns hoje têm certeza de que tudo sabem, mas pelo menos ali tinha pessoas que sabiam que não sabiam de nada, né? Então é importante ressaltar aqui que eu não estou colocando todos os influenciadores no mesmo pacote, né? Até mesmo porque existem boas referências assim, e a gente vai chegar lá durante essa ministração. Aleluia, Jesus! E existem boas referências, mas o ponto principal que eu queria citar aqui é que existiam muitas vozes naquele lugar. Existiam muitos influencers naquela época também. Então, naquela cidade, a qual foi o destinatário da carta de Paulo, né, que valorizava essa sabedoria humana, valorizava a busca pelo sucesso, e assim como hoje também existem até mesmo líderes religiosos, né, naquele lugar que distorciam os ensinamentos de Cristo na Grécia. Então, podemos ver que essa busca pela sabedoria, essa cultura de influencers também existia naquela época e estava entrando para dentro da igreja. Se já entrando no contexto textual, né, a gente já vai adentrar no contexto textual, já saindo do contexto histórico, eu posso te provar na Bíblia, que aliás essa cultura de influencers já estava entrando para dentro da igreja, né? Se os irmãos puderem abrir 1 Coríntios, se a Carol puder colocar aí para mim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, vai dizer sobre essa influência, porque dizendo eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não, porventura não sois carnais, né? Esse versículo nos mostra que dentro daquela igreja existiam pessoas que diziam, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, então eu sou de Pedro. Então havia uma clara divisão interna. Pessoas que buscavam em líderes seguir influências, né? Buscavam ali viver a forma de uma fé superficial, de forma que eles possam ser aceitos pela sociedade, mesmo que isso significa até mesmo distorcer os ensinamentos de Cristo, só para serem aceitos naquela sociedade. Então perceba que a igreja de Corinto, ela não é muito diferente do tempo que a gente vive hoje, né? Buscando por influências. Aliás, existem pessoas que levantam a sua própria bandeira, na verdade, que não lutam pelo reino de Deus, mas lutam pelos seus próprios impérios, né? Existem líderes que constroem seus próprios impérios. Infelizmente, a verdade é que a gente tem muito mais imperadores hoje do que servos de Deus, servos do Deus vivo. Então, é nesse cenário
que Paulo ele escreve esse versículo, orientando esses irmãos e guiando aqueles irmãos ali como um líder verdadeiro. Ele se levanta como um líder verdadeiro e ele aponta para o modelo final, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. E Paulo ele estava chamando a atenção daqueles irmãos ali para uma exortação em amor, né? Para a única referência verdadeira que a gente deve ter na vida, Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão, Jesus é a nossa influência, Jesus é o nosso maior ensinador, não é verdade? Jesus é o nosso ideal. Então nós podemos ver aqui Paulo como um verdadeiro líder, como um verdadeiro influenciador. Ele se põe e chama a responsabilidade para si. Sede meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Então veja que é um convite muito grande, é um convite que não é nada fácil. Nós não estamos falando algo aqui de algo da boca para fora, né? É algo muito mais profundo do que isso. É algo que tem um convite muito forte a gente imitar a Cristo. É um significado muito grande. No início a gente chegou até a comentar que naquele tempo muitos irmãos daquela igreja eram influenciados pela cultura que ali estava instalada, né? Aliás, existia um grande templo da deusa Ártemis ali, que era o centro da cidade, era como se fosse uma Nova York da época, né? Então ali existia um templo da deusa Ártemis e existia uma cultura diferente, uma cultura onde valorizava a sabedoria humana, uma cultura que valorizava o sucesso pessoal e líderes influenciando, né, para seguir a deusa Ártemis. Então, influências essas que estavam com uma vida totalmente errada, e em cima disso, em cima desse contexto todo, é lançado um convite para seguir o exemplo de alguém muito diferente dos padrões da época. Alguém que dizia em seus ensinamentos que se te batesse na cara, oferece a outra face, né? Então, imagine só quão grande desafio. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma pressão muito grande, né? Jesus. É um desafio muito grande, porque eles estavam imersos numa sociedade que os pressionavam a buscar por status, os pressionavam para buscar poder, né, e sucesso segundo os padrões humanos, e com certeza não é muito diferente de nós, na verdade, a qual estamos muitas das vezes também enfrentando pressões semelhantes, ainda mais na juventude, não é verdade? A juventude é um período que a gente deixa de ser criança, né? Aliás, é a idade das decisões, é onde a gente mais toma decisões. Antes, quando nós éramos crianças, os nossos pais que tomavam as decisões por nós, decidiam as roupas que a gente ia se vestir, né? O nosso penteado. Então, aliás, a juventude é uma idade de decisão. Então, a juventude, a gente decide se a gente vai trabalhar, se a gente vai estudar, se a gente vai se casar ou vai ficar solteiro. Na juventude que a gente começa também a aprender a viver independentemente, né? A idade das decisões. Eu, com 16 anos, eu decidi que eu ia começar a trabalhar, né? Então, aliás, eu não parei nunca mais, até hoje eu estou trabalhando. Se eu soubesse disso, eu teria escolhido outra coisa, né? Eu escolheria trabalhar mais tarde, mas é a idade das decisões, né? A idade onde a gente toma as decisões. Tem gente aqui que já está escolhendo o colegial, né? O Yusuke já deve estar escolhendo o colegial, eu creio eu, né? Então, que concurso que vai entrar, que faculdade você vai entrar. E na igreja também não é diferente, né? A gente também decide ajudar na igreja. Na época, quando eu tinha 16 anos, eu decidi que eu queria ajudar no louvor. E assim eu comecei a aprender o violão, né? E assim eu decidi ajudar. Então é a idade das decisões, é a idade onde a gente tem muitos convites também, né? Quando acontece de amigos também oferecer coisas erradas, e cá entre nós a gente sabe quando é errado ou não, mas eu não estou falando aqui com crianças, né, e sim com jovens. A gente sabe, sim, a gente é jovem e inteligente, e a gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado, né? Então, essa força que a gente tem que ter para rejeitar, muitas das vezes a gente é tentado a seguir o modelo do mundo, não é verdade? Mas isso não vai trazer satisfação nenhuma para a nossa alma, não vai trazer aceitação de forma nenhuma. Nós
a gente pode até pensar que a gente vai ser aceito como eles, né? Mas isso não é a liberdade que Cristo nos oferece. A verdade é que o nosso padrão de vida, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comportar, o nosso jeito de se vestir é o nosso modelo final, que é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Bendito é o teu nome, Jesus. Então isso significa ter um compromisso profundo com os valores do reino de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, ele tomava como uma única verdade os valores do reino de Deus, valores para eles que era inegociável, valores que o próprio diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nada ia separar ele do amor de Deus. Então ele faz esse seguinte convite: me imite, pois ao seguir o exemplo dele, as pessoas estariam, na verdade, seguindo o exemplo de Cristo. Aleluia, porque Jesus. Paulo, ele procurava viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o ponto que aqui eu quero chegar, né, por muitas das vezes nós também enfrentamos pressões, né, semelhantes, seja na busca pelo sucesso, reconhecimento ou aceitação. As redes sociais hoje em dia, né, mostram que pessoas que parecem ter a vida perfeita, e a gente tende a achar que a comparar a nossa vida com essas pessoas, né, e a nossa vida aos outros, mas muitas das vezes levando até uma profunda depressão, né? Isso causa uma depressão. Mas Paulo, ele lembra aqui que o verdadeiro modelo da vida é Cristo Jesus. Não quer a gente se comparar. Seguir a Cristo não significa a gente deve seguir uma religião, né? Umas regras, mas é adotar uma nova maneira de viver. É contra teu nome, Jesus. Contra esse mundo, né, que diz que é bom, valores totalmente diferentes. Então Paulo, ele está dizendo aqui que para viver de maneira plena, de uma vida verdadeira, de felicidade, é olhar para Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que nunca deixou se influenciar pelas pressões desse mundo. Então, mesmo sendo tentado, Jesus, ele não cedeu. Mesmo sendo zombado, Cristo, ele continuou. Mesmo sendo traído, Jesus perdoou e morreu em uma cruz para salvar você e eu. Mas aí eu te pergunto, né, já está acabando o tempo, meu Deus, isso só foi a introdução. Como realmente a gente pode imitar a Cristo? Né, que foi a pergunta do início. O que a gente tem feito? O que isso significa no nosso dia a dia? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E eu quero aqui rapidamente citar alguns exemplos. Então, eu convido a você a abrir seu coração, a ouvir a palavra de Deus. Aleluia, se Deus falar com Jesus. você, não feche o seu coração, não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, amém? Então, imitando a Jesus Cristo. Essa é uma verdadeira tarefa difícil, né? Primeiramente, eu gostaria de me atentar que Jesus, ele veio como um exemplo vivo. Ele nasceu entre nós, mesmo sendo Deus, ele abriu mão da sua glória, mas viveu entre nós e habitou entre nós, na verdade. Então, mostrando assim um exemplo de vida, como a gente deve agir, como nós nos devemos comportar, como devemos tratar uns aos outros, não é verdade? Como devemos lidar com as dificuldades, as tentações da vida. Então, imitar a Jesus, eu já vou te adiantando algo, que não é sobre seguir regras, não é sobre ser religioso, mas é ser transformado de dentro para fora. Aleluia, Jesus. Então, isso vai mudando as nossas atitudes, os nossos pensamentos até, né? Consequentemente, as nossas ações também vão mudar e a gente pode refletir a maneira como Jesus viveu. Então, uma coisa interessante que eu acho do exemplo de Cristo Jesus é que ele foi completamente contra tudo que o mundo esperava dele naquela época, né? Jesus foi um líder. Infelizmente, hoje está faltando pessoas assim, né, que chamam a responsabilidade para si e liderar de um modo sábio, na verdade. Observe que não é qualquer líder, é uma liderança baseada em Jesus. Então é algo muito mais complexo, é algo muito mais difícil de ser alcançado, não é verdade? Não é ser o chefe chatão, não, mas sim um líder como